Já deu sua hora, pai. Queremos nossa herança. Seu Antônio nunca imaginou que ouviria essas palavras. Não assim, não dos próprios filhos, aqueles que ele criou sozinho, para quem deu tudo, sacrificou tudo, 72 anos, uma vida inteira de trabalho. E agora, ali estava ele, sendo empurrado para um asilo, vendo os filhos assinarem papéis, dividindo seus bens como se ele já estivesse morto. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém imaginava, é que seu Antônio guardava um segredo que mudaria tudo. E quando a verdade viesse à tona, o destino mostraria que a vida tem formas muito cruéis de ensinar quem esqueceu o valor da gratidão. Esta é a história de um homem comum, de uma traição imperdoável e de um troco que ninguém esperava. Seu Antônio acordava todos os dias antes do sol nascer. Não por escolha, mas por costume. 72 anos de vida e o corpo ainda insistia em abrir os olhos às 5 da manhã, como se o relógio biológico não soubesse que a rotina pesada de décadas havia ficado para trás. Ele morava sozinho em uma casa simples no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Itapira, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde os dias eram quentes e as noites traziam um silêncio pesado, quase incômodo. A casa era modesta, mas bem cuidada. 2 salas, 3 quartos, um quintal com algumas plantas que ele regava toda a tarde. As paredes guardavam fotos antigas, retratos de uma época em que a família ainda era família. No centro da sala, uma foto grande chamava a atenção. Seu Antônio, mais jovem, ao lado da esposa, Dona Helena, e os 3 filhos ainda pequenos, todos sorrindo. Era uma imagem que doía de olhar, porque trazia uma memória que ele preferia não revisitar. Dona Helena morreu há quase 20 anos. Foi um acidente. Pelo menos foi o que disseram. Ela saiu de casa numa tarde de domingo. Foi visitar uma amiga no bairro vizinho e nunca mais voltou. Encontraram o corpo dela 2 dias depois, perto de um córrego, às margens da estrada de terra que ligava Itapira ao distrito rural. A polícia disse que foi queda, um mal súbito, talvez um desmaio. Mas havia coisas que não faziam sentido. O vestido rasgado, a bolsa encontrada longe demais e aquele roxo no pulso que ninguém conseguiu explicar direito. Seu Antônio nunca aceitou a versão oficial, mas também nunca teve forças para investigar. Ele tinha 3 filhos para criar, contas para pagar, uma vida inteira pela frente. Então, engoliu a dor, guardou as perguntas e seguiu em frente. Trabalhou como pedreiro durante anos. Depois abriu um pequeno comércio de materiais de construção, que com muito suor se tornou referência na cidade. Tudo o que ele fez pensando nos filhos. Cada tijolo assentado, cada nota guardada, cada hora extra trabalhada era por eles. Os meninos cresceram. Roberto, o mais velho, formou-se em administração e foi trabalhar em São Paulo, capital. Marcelo, o do meio, fez engenharia e também saiu da cidade. E o caçula, Diego, que sempre foi mais próximo do pai, acabou virando advogado e ficando por perto, mas com uma vida própria, corrida, cheia de compromissos. Os 3 casaram, tiveram filhos, construíram suas vidas. E seu Antônio ficou sozinho. No começo, ainda recebiam visitas. Natal, aniversário, Dia dos Pais. Mas com o tempo, as visitas foram ficando mais raras. 1 ano inteiro podia passar sem que ele visse os netos. As ligações diminuíram, as mensagens pararam de chegar. Seu Antônio tentou não cobrar. Afinal, eles tinham suas vidas, seus problemas, suas responsabilidades. Ele entendia, ou pelo menos tentava entender. Mas a solidão pesava, e o corpo também começou a pesar. As dores nas costas, que ele ignorou por anos, ficaram insuportáveis. Os joelhos inchavam. A pressão subia e descia sem aviso. Ele teve 2 quedas em casa, uma delas grave, que o deixou 3 dias internado. Foi quando os filhos apareceram. Não para cuidar, mas para conversar. Sentaram-se na sala, os 3 juntos, algo que não acontecia há anos. Seu Antônio sentiu o coração apertar. Pensou que talvez tivessem vindo para ficar mais perto, para oferecer ajuda.
Mas o que veio foi diferente. Roberto, o mais velho, foi direto ao ponto. Disse que o pai não podia mais morar sozinho, que era perigoso, que ele precisava de cuidados. Marcelo concordou, disse que eles haviam pesquisado e encontrado um lugar bom, um asilo bem avaliado, com enfermeiros, atividades, estrutura. Diego, o caçula, ficou quieto, mas não discordou. Seu Antônio sentiu o chão sumir. Asilo. A palavra ecoou na cabeça dele como um tiro. Ele tentou argumentar. Disse que estava bem, que só precisava de uma ajuda de vez em quando, que poderia contratar alguém para limpar a casa, fazer comida. Mas os filhos já tinham decidido. E então veio a parte que doeu mais. Roberto olhou para os irmãos e disse: Pai, a gente precisa resolver a questão da casa e do comércio também. Não faz sentido você ficar com tudo parado sem usar. A gente pode adiantar a partilha, transferir tudo agora, facilita para todo mundo. Seu Antônio não conseguiu responder na hora. Olhou para os filhos, um por um, procurando algum sinal de arrependimento, de dúvida. Não encontrou. Eles falavam de herança como quem fala de conta a pagar, com pressa, com frieza. Ele assinou os papéis naquela mesma semana. Não teve forças para brigar. Não teve coragem de negar. Afinal, eram seus filhos. E talvez eles estivessem certos. Talvez ele realmente não conseguisse mais cuidar de si mesmo. Talvez o asilo fosse o melhor. Mas quando entrou naquele lugar, uma construção antiga e mal iluminada nos arredores de Itapira, com corredores longos que cheiravam a remédio e desinfetante, seu Antônio sentiu que havia perdido mais do que a casa. Havia perdido a dignidade. Os dias no asilo eram todos iguais. Acordar, tomar café com pão dormido e café ralo, sentar na cadeira da varanda, olhar para o portão e esperar. Esperar o quê? Ele não sabia mais. Talvez uma visita. Talvez um telefonema. Talvez que alguém lembrasse que ele ainda estava vivo. Mas os filhos não voltaram. Nem nos primeiros dias, nem nas primeiras semanas. Seu Antônio esperou. Olhava para o portão toda vez que ouvia um carro. Mas nunca eram eles. Foi num desses dias, sentado sozinho no canto da varanda, que ele conheceu Dona Irene. Dona Irene era diferente de todos no asilo. Tinha 74 anos, mas a postura ereta de quem nunca se curvou diante da vida. Usava óculos de armação vermelha. Estava sempre com um livro na mão e falava o que pensava, sem medo, sem rodeios. Ela também havia sido abandonada pela família, mas ao contrário de seu Antônio, não carregava mágoa. Carregava indignação. Foi ela quem se aproximou primeiro. Sentou-se ao lado dele na varanda numa tarde de sol forte e disse, sem cerimônia: Você também foi jogado aqui, né? Seu Antônio levantou os olhos surpreso. Não esperava que alguém fosse tão direto. Ele apenas acenou com a cabeça. Eu também, ela continuou. Meus filhos disseram que era para o meu bem, que eu ia ter companhia, cuidados, essas coisas que a gente fala quando quer se livrar de alguém sem sentir culpa. Seu Antônio deu um sorriso amargo. Era exatamente isso. A partir daquele dia, os dois começaram a conversar. Primeiro sobre coisas simples, o tempo, a comida ruim do asilo, as enfermeiras que pareciam sempre com pressa. Depois, sobre a vida. Dona Irene contou que foi professora a vida inteira, que criou 2 filhos sozinha depois que o marido a deixou por outra. Trabalhou até os 65, aposentou-se, achou que ia aproveitar os anos que restavam, mas os filhos tinham outros planos. Eles queriam meu apartamento, ela disse sem emoção na voz. Ficaram com ele, e eu fiquei aqui. Seu Antônio contou a história dele, o trabalho duro, os filhos que ele criou sozinho, a esposa que morreu de um jeito que até hoje ele não entendia. Dona Irene ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela apenas disse: Você é um homem bom, seu Antônio, e a vida às vezes é injusta com gente boa. Eles se tornaram amigos, passavam as tardes juntos, dividiam as refeições, conversavam sobre tudo. Dona Irene devolvia a seu Antônio algo que ele havia perdido, a sensação de que alguém se importava. As semanas passaram. Seu Antônio continuava esperando pelos filhos, mas eles não apareciam. Nem uma ligação, nem uma mensagem.
Era como se ele tivesse deixado de existir. Até que, numa quarta-feira de manhã, ele recebeu uma visita inesperada. Uma mulher jovem, por volta dos 35 anos, apareceu na recepção do asilo perguntando por ele. Ela tinha cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos cansados, mas um sorriso sincero. Vestia roupa simples, carregava uma sacola com marmitas. Quando seu Antônio a viu, demorou alguns segundos para reconhecer. Era Fernanda, a ex-mulher de Diego, seu filho caçula. Ele ficou sem reação. Fernanda se aproximou devagar, como quem não quer assustar, e disse: "Oi, seu Antônio, posso sentar um pouco com o senhor?" Ele apenas acenou que sim. Ela puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dele e colocou a sacola na mesa. "Trouxe um almoço. Fiz feijão do jeito que o senhor gosta, com bastante caldo, e arroz soltinho. Ah, e tem uma farofa também." Seu Antônio sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém se lembrava do jeito que ele gostava das coisas. "Por que você veio?" Ele perguntou, a voz fraca. Fernanda suspirou. "Porque eu soube que o senhor estava aqui, e porque eu não concordei com o que fizeram com o senhor." Ela contou que havia se separado de Diego há 6 meses. Disse que o casamento já não ia bem há tempos, que ele mudou, ficou ambicioso, frio, que a separação foi difícil, mas necessária. E que, quando soube que seu Antônio tinha sido colocado no asilo, ficou indignada. "O senhor sempre foi bom comigo, seu Antônio. Sempre me tratou como filha. E eles fizeram isso com o senhor. Não consigo aceitar." Seu Antônio não sabia o que dizer. Apenas segurou a mão dela e agradeceu. Fernanda começou a visitá-lo toda semana. Trazia comida, remédios, conversava por horas. Dona Irene também se aproximou dela. E as 3 passaram a formar uma espécie de família improvável. Seu Antônio voltou a sorrir. Voltou a sentir que valia a pena acordar de manhã. E foi durante uma dessas visitas que Fernanda perguntou algo que mudou tudo. "Seu Antônio, o senhor nunca pensou em sair daqui?" Ele olhou para ela, confuso. "Sair? Para onde?" "Para qualquer lugar. Para uma casa. Para um lugar seu. O senhor não precisa ficar aqui." Seu Antônio balançou a cabeça. "Fernanda, eu não tenho mais nada. A casa, o comércio, tudo ficou com eles." Fernanda ficou em silêncio por um momento. Então, com cuidado, disse: "Mas o senhor não tinha mais nada guardado? Alguma coisa que eles não sabiam?" Seu Antônio desviou o olhar. Ficou quieto. Dona Irene, que estava ao lado, percebeu a mudança. "Tinha, né?" Dona Irene disse baixinho. "Você guardou alguma coisa." Seu Antônio respirou fundo. Finalmente, depois de tanto tempo guardando o segredo, ele contou. Contou que durante anos, desde que começou a trabalhar como pedreiro, ele guardava um pouco de dinheiro todo mês. Abriu uma conta em outro banco, longe da cidade, e nunca contou para ninguém. Nem para os filhos, nem para Dona Helena. Era uma segurança, uma reserva para emergências. Com o tempo, aquele dinheiro cresceu. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar. "Eu nunca toquei naquele dinheiro", ele disse, a voz embargada. "Guardei a vida toda. Achei que um dia ia precisar. E olha onde eu estou agora." Fernanda segurou a mão dele. "Então o senhor pode sair daqui. O senhor pode ter uma vida de novo." Seu Antônio olhou para ela, para Dona Irene, e pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia esquecido: esperança. E foi naquele momento que ele tomou uma decisão. Não ia morrer naquele lugar. Não ia deixar que os filhos tivessem a última palavra. Ele ia recomeçar. E ia fazer isso do jeito dele. Nos dias seguintes, seu Antônio sentiu algo que não sentia há anos: vontade de viver. A conversa com Fernanda e Dona Irene tinha acendido uma chama que ele achava que havia se apagado para sempre. Ele não ia mais aceitar aquela situação. Não ia mais esperar pelos filhos que nunca voltavam. Ia tomar as rédeas da própria vida enquanto ainda tinha forças. Mas havia um problema. Como sair dali? Como acessar o dinheiro que estava guardado? E, principalmente, como fazer isso sem que os filhos descobrissem antes da hora? Fernanda, que sempre foi prática, sugeriu que eles procurassem um advogado.
Ela conhecia um profissional de confiança na cidade, alguém sério, discreto. Seu Antônio hesitou no começo. Mexer com papel, com documentos, sempre lhe deu medo. Mas Fernanda insistiu. Seu Antônio, o senhor precisa se proteger e precisa garantir que as pessoas certas recebam o que o senhor quer deixar. Dona Irene concordou. Ela tem razão. Você trabalhou a vida inteira, guardou esse dinheiro com sacrifício. Não deixe que eles levem tudo de novo. Foi assim que, numa quinta-feira chuvosa, Fernanda levou seu Antônio até o escritório do Dr. Paulinho, um advogado de uns 50 anos, conhecido em Itapira por ser honesto e direto. O escritório ficava numa rua tranquila do centro, num sobrado antigo com piso de tábua corrida que rangia a cada passo. Dr. Paulinho recebeu os dois com atenção. Ouviu toda a história de seu Antônio sem interromper. Quando terminou, o advogado tirou os óculos, limpou as lentes com calma e disse: Seu Antônio, o que os seus filhos fizeram foi, no mínimo, antiético. Mas, legalmente, se o senhor assinou os documentos de forma consciente, não há muito o que fazer quanto à casa e ao comércio. Seu Antônio sentiu o coração apertar. Porém, Dr. Paulinho continuou: Quanto ao dinheiro que o senhor tem guardado, esse é totalmente seu. E o senhor tem todo o direito de fazer com ele o que quiser. Inclusive, se desejar, pode fazer um testamento agora, deixando claro para quem vai esse patrimônio. Fernanda olhou para seu Antônio. O senhor quer fazer isso? Ele ficou em silêncio por um momento, pensando. Pensou nos filhos que o abandonaram. Pensou em Dona Helena, na vida que tiveram juntos, no mistério que nunca foi resolvido. Pensou em tudo o que construiu, em tudo o que perdeu. E então pensou em Fernanda, que voltou quando ninguém mais estava lá. Pensou em Dona Irene, que lhe deu amizade quando ele mais precisava. Quero, ele disse, firme. Quero fazer o testamento, e quero deixar metade para a Fernanda e metade para a Dona Irene. Dr. Paulinho acenou. E quanto aos seus filhos? Seu Antônio respirou fundo. Para eles nada. Eles já levaram o que eu tinha. O resto é meu. E eu decido. O advogado redigiu o testamento naquela mesma tarde. Seu Antônio assinou com mão firme. Fernanda segurou a emoção. Dona Irene limpou as lágrimas discretamente. Estava feito. Mas isso era apenas o começo. O próximo passo era sair do asilo. E para isso, seu Antônio precisava de um lugar para morar. Fernanda, que sempre foi desdobrada, começou a procurar casas para alugar. Ela queria algo simples, mas digno. Um lugar onde seu Antônio pudesse viver com tranquilidade. Depois de alguns dias, encontrou uma casinha pequena nos arredores de Itapira, com 2 quartos, uma sala arejada, quintal com árvores frutíferas. O aluguel era barato, e o dono, um senhor aposentado, aceitou sem burocracia. Quando Fernanda mostrou fotos do lugar para seu Antônio, ele não conseguiu segurar o sorriso. É perfeita, ele disse, a voz embargada. Dona Irene, que acompanhava tudo de perto, fez uma proposta inesperada. Seu Antônio, eu vou com você. Se você aceitar, claro. Não quero mais ficar nesse lugar. E acho que a gente pode se ajudar. Seu Antônio ficou surpreso, mas feliz. Dona Irene, seria uma honra. Fernanda também decidiu se mudar para perto. Ela havia alugado um apartamento pequeno na cidade depois da separação, mas queria estar mais próxima para ajudar no que fosse necessário. Vou visitá-lo sempre, ela disse. E se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. Os preparativos começaram. Seu Antônio retirou o dinheiro da conta antiga, providenciou os documentos, organizou tudo com cuidado. Dr. Paulinho cuidou da parte burocrática, garantindo que tudo estivesse em ordem. E então, numa manhã de sábado, seu Antônio e Dona Irene deixaram o asilo. Não avisaram ninguém. Apenas pegaram suas poucas coisas e foram embora. Fernanda os buscou de carro e juntos seguiram para a casa nova. Quando seu Antônio entrou naquela casa, sentiu algo que não sentia há anos: paz. O sol entrava pelas janelas. O cheiro de terra molhada vinha do quintal. Os pássaros cantavam nas árvores. Era simples. Era seu.
Dona Irene escolheu o quarto menor, arrumou suas coisas com cuidado. Fernanda ajudou a organizar a cozinha, comprou mantimentos, encheu a geladeira. Naquela noite, os três jantaram juntos. Arroz, feijão, farofa, bife acebolado. Nada sofisticado, mas estava gostoso. Estava feito com carinho. Seu Antônio olhou para as duas mulheres à mesa e sentiu o coração aquecer. Não eram seus filhos. Não eram seu sangue, mas eram sua família. E os filhos? Eles nunca mais apareceram, nem para visitar, nem para perguntar. Seu Antônio esperou nos primeiros dias que talvez ligassem, que talvez sentissem falta, mas nada. O telefone não tocou, as mensagens não chegaram. E foi assim que seu Antônio entendeu uma verdade dolorosa, mas libertadora. Família não é só quem nasce com a gente. Família é quem fica, quem aparece, quem estende a mão quando tudo desaba. Ele tinha perdido muito. A casa, o comércio, os anos dedicados a quem não soube valorizar. Mas tinha ganhado algo que dinheiro nenhum compra: dignidade. E, finalmente, paz. A história de seu Antônio estava apenas começando a virar. E o melhor, todos sabiam, ainda estava por vir. Os primeiros meses na casa nova foram de recomeço. Seu Antônio acordava todos os dias com a sensação de que havia recuperado algo precioso que pensava ter perdido para sempre: a vontade de viver. O quintal virou seu refúgio. Ele plantou tomates, pés de couve, algumas mudas de alface. Dona Irene cuidava das flores, deixando a frente da casa sempre colorida e perfumada. Fernanda aparecia pelo menos 3 vezes por semana, sempre com alguma coisa na mão. Um bolo, uma marmita, às vezes apenas a companhia. A rotina era simples, mas tinha gosto de vida de verdade. Eles tomavam café juntos todas as manhãs, conversavam sobre tudo e sobre nada, assistiam televisão à noite. Dona Irene gostava de novela. Seu Antônio preferia os programas de notícia. Eles discutiam, riam, dividiam o controle remoto como velhos amigos que sempre se conheceram. Mas a paz que seu Antônio havia encontrado estava prestes a ser testada. Foi numa tarde de terça-feira, quase 4 meses depois que ele saiu do asilo, que o telefone tocou. Seu Antônio atendeu sem pensar muito. Do outro lado da linha, uma voz que ele não ouvia há tempos. Roberto, o filho mais velho. Pai, é você? Seu Antônio sentiu o coração acelerar. Sou eu. Houve um silêncio desconfortável. Então Roberto continuou, a voz tensa. Pai, a gente precisa conversar. Eu e meus irmãos. A gente passou no asilo hoje e disseram que o senhor saiu de lá há meses. Ninguém avisou nada. Seu Antônio respirou fundo. Eu saí porque quis. Não precisava avisar ninguém. Mas, pai, o senhor está morando onde? Com quem? A gente está preocupado. Pela primeira vez em muito tempo, seu Antônio sentiu raiva. Raiva verdadeira, daquelas que sobe do peito e aperta a garganta. Preocupado? Vocês não apareceram uma vez no asilo, nem uma ligação, nem uma mensagem, e agora estão preocupados. Roberto tentou argumentar. Pai, a gente estava ocupado. O senhor sabe como é. Trabalho, família, as coisas apertam. Mas a gente sempre pensou no senhor. Pensar não basta, Roberto. Estar presente é o que importa. Do outro lado, a voz mudou de tom. Ficou mais fria. Tá bom, pai. A gente entende que o senhor está chateado. Mas a gente precisa saber onde o senhor está. E tem outra coisa. A gente soube que o senhor foi num advogado, Dr. Paulinho. É verdade? Seu Antônio fechou os olhos. Então era isso. Eles haviam descoberto. Alguém tinha falado. Pequenas cidades eram assim. Segredos não duravam muito. É verdade. Ele respondeu seco. E o que o senhor foi fazer lá, pai? Cuidar do que é meu. Houve outro silêncio. Então Roberto disse, a voz carregada de algo que seu Antônio não conseguiu identificar se era preocupação ou irritação. A gente precisa conversar pessoalmente. Eu, o Marcelo e o Diego. Onde o senhor está? Seu Antônio hesitou. Parte dele queria desligar o telefone, fingir que aquela ligação nunca aconteceu. Mas outra parte, a parte que ainda guardava uma pontinha de esperança, quis acreditar que talvez,
Só talvez os filhos tivessem mudado, que talvez quisessem realmente se reaproximar. Estou morando numa casa nos arredores de Itapira, Rua das Acácias, número 42. Certo, a gente vai aí amanhã. E desligou. Seu Antônio ficou parado, segurando o telefone, sentindo o peso daquela conversa. Dona Irene, que estava na cozinha e ouviu tudo, apareceu na porta. Eram seus filhos, e ele apenas acenou que sim. E o que eles queriam? Conversar. Vão vir aqui amanhã. Dona Irene cruzou os braços. Antônio, você sabe por que eles estão vindo, né? Não é por você, é pelo dinheiro. Seu Antônio sabia. No fundo, ele sempre soube, mas ainda doía admitir. Na manhã seguinte, Fernanda chegou cedo. Seu Antônio havia ligado para ela na noite anterior, contando sobre a visita dos filhos. Ela disse que estaria lá para dar apoio para o que ele precisasse. Dona Irene também se arrumou, colocou a roupa de sair, ficou na sala. Se eles vierem com grosseria, vão ter que passar por mim primeiro. Ela disse séria. Os três esperaram. O relógio da sala marcava 10 da manhã quando um carro parou em frente à casa. Eram eles, Roberto, Marcelo e Diego. Desceram juntos, ajeitaram as roupas, caminharam até o portão. Seu Antônio abriu a porta antes que eles batessem. Ficaram ali, pai e filhos, se encarando em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Oi, pai, disse Diego, o caçula, a voz baixa. Entrem. Seu Antônio respondeu, afastando-se. Eles entraram. Olharam ao redor, visivelmente surpresos com a casa, com a organização, com o fato de o pai estar bem. Viram Dona Irene sentada no sofá. Viram Fernanda na cozinha. Roberto franziu a testa ao ver a ex-cunhada. Fernanda? O que você está fazendo aqui? Ela se aproximou, firme. Estou aqui porque o seu Antônio é importante para mim. Diferente de vocês, eu não abandonei ele. A tensão na sala aumentou. Marcelo tentou contornar. Pai, a gente não veio aqui para brigar. A gente só quer entender o que está acontecendo. O senhor saiu do asilo, está morando aqui, foi num advogado. A gente tem direito de saber. Seu Antônio sentou-se na cadeira da sala. Direito? Vocês perderam o direito de opinar sobre minha vida quando me jogaram naquele lugar e sumiram. Roberto deu um passo à frente. Pai, não foi assim. A gente achou que era o melhor para o senhor. O melhor para vocês, Roberto. Não para mim. Diego, que até então estava quieto, finalmente falou. Pai, a gente errou. Eu sei que erramos, mas o senhor é nosso pai. A gente ainda se importa. Seu Antônio olhou para o filho caçula. Viu algo nos olhos dele que parecia sincero, mas não era suficiente. Se vocês se importassem, teriam aparecido pelo menos uma vez, mas não apareceram. E sabem quem apareceu? Ela. Apontou para Fernanda. A mulher que vocês deixaram para trás também. Ela foi a única que lembrou que eu ainda estava vivo. Roberto perdeu a paciência. Tá bom, pai. Já entendemos. O senhor está com raiva. Mas vamos falar do que interessa. Esse dinheiro que o senhor tem guardado, a gente precisa saber quanto é. E o senhor não pode simplesmente decidir deixar tudo para estranhos. Ali estava, a verdade nua e crua. Eles não tinham vindo por culpa, por amor, por saudade. Tinham vindo pelo dinheiro. Seu Antônio se levantou devagar. Olhou para cada um dos filhos. E então disse, com uma calma que ele não sabia que tinha. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei a vida inteira por ele. E eu decido para quem vai. Já fiz meu testamento. Metade vai para a Fernanda, metade vai para a Dona Irene. Para vocês, não sobra nada. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Roberto ficou vermelho. O senhor não pode fazer isso. A gente é seus filhos. E eu era seu pai. Mas vocês esqueceram disso. Marcelo tentou argumentar, falar sobre leis, sobre direitos, mas seu Antônio já não estava ouvindo. Dona Irene se levantou, colocou-se ao lado dele. Fernanda também. Acho melhor vocês irem embora, Dona Irene disse, firme. Os três filhos olharam para o pai uma última vez.
Diego parecia estar lutando contra algo interno, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Viraram-se e saíram. Seu Antônio os viu entrarem no carro e irem embora. Sentiu o peito apertar, sentiu as lágrimas subirem, mas também sentiu pela primeira vez que havia feito a coisa certa. E você? O que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Os dias seguintes foram difíceis. Seu Antônio não conseguia parar de pensar na visita dos filhos. Parte dele se arrependia de ter sido tão duro. Parte dele se perguntava se não deveria ter dado uma chance. Mas toda vez que essas dúvidas apareciam, ele lembrava da solidão que sentiu no asilo. Lembrava dos dias esperando por eles. E a dúvida passava. Fernanda percebeu que ele estava mais quieto, mais pensativo. Numa tarde, sentou-se ao lado dele no quintal e perguntou: "Seu Antônio, o senhor está bem?" Ele demorou para responder. "Eu fiz a coisa certa, Fernanda." Ela segurou a mão dele. "O senhor fez o que tinha que fazer. O senhor se colocou em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, é amor próprio." Dona Irene, que estava regando as plantas, também se aproximou. "Antônio, escuta, eu sei que dói. Eu passei pela mesma coisa. Mas a gente não pode viver esperando que as pessoas mudem. A gente tem que seguir em frente com quem realmente está do nosso lado." Aquelas palavras acalmaram seu Antônio. Ele sabia que elas tinham razão. E aos poucos, foi aceitando a nova realidade. As semanas passaram. A vida na casa continuou, tranquila e rotineira. Seu Antônio voltou a sorrir mais, a conversar mais. Ele e Dona Irene criaram uma rotina de caminhadas pela manhã. Andavam pelo bairro, cumprimentavam os vizinhos, paravam para tomar café em alguma padaria. As pessoas começaram a conhecê-los, a gostar deles. Seu Antônio virou figura conhecida na região. Fernanda continuou visitando sempre. Ela também estava reconstruindo a própria vida. Havia começado a trabalhar numa escola da cidade, dando aulas de português. Estava feliz, realizada. E sempre dizia que parte dessa felicidade vinha do fato de ter feito a coisa certa com seu Antônio. Mas a história dos filhos ainda não havia terminado. 2 meses depois da visita, seu Antônio recebeu uma carta. Era de Diego, o filho caçula. A letra era dele, reconheceu na hora. Abriu com cuidado, o coração acelerado. Na carta, Diego pedia desculpas. Disse que tinha deixado a ganância e a pressão dos irmãos falarem mais alto do que o amor que sentia pelo pai. Disse que, depois daquela visita, não conseguiu mais dormir direito, que se separou da discussão com os irmãos, que tentou convencê-los a voltarem, a pedirem perdão, mas que Roberto e Marcelo estavam irredutíveis. Diego terminou a carta dizendo que entendia a decisão do pai, que não esperava nada em troca, mas que gostaria, se possível, de poder visitá-lo de vez em quando. Seu Antônio leu a carta 3 vezes. Sentiu o peito apertar, sentiu vontade de chorar. Mostrou para Dona Irene e para Fernanda. "O que vocês acham?" ele perguntou. Dona Irene foi direta. "Acho que ele está sendo sincero. Mas a decisão é sua, Antônio." Fernanda concordou. "Só o senhor pode decidir se quer dar essa chance para ele." Seu Antônio pensou por dias. Pesou tudo. E então, numa tarde, pegou o telefone e ligou para Diego. "Alô? Diego, é o pai." Houve um silêncio do outro lado. Então a voz embargada. "Pai, recebi sua carta." "Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo." Seu Antônio respirou fundo. "Diego, você pode vir me visitar, mas quero que você entenda uma coisa. Eu não vou mudar minha decisão sobre o testamento. O que eu fiz, fiz. E não volto atrás. Eu sei, pai. E eu não quero nada. Só quero estar perto do Senhor. Então venha. As portas estão abertas." Diego começou a visitar o pai toda semana. No começo era estranho, tenso. Mas com o tempo, a relação foi se reconstruindo. Não era como antes. Nunca mais seria. Mas era algo. Era uma chance. Roberto e Marcelo nunca mais apareceram. Seu Antônio soube, por Diego, que eles tentaram questionar o testamento na justiça, mas não tiveram sucesso. Dr. Paulinho havia feito tudo certinho, não havia brechas.
Eles ficaram com a casa e o comércio que já tinham tomado. Mas o resto, a verdadeira herança, ficou com quem realmente mereceu. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Mas fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. Os meses viraram anos. Seu Antônio completou 75 anos, e a festa foi na casa dele, com Dona Irene, Fernanda, Diego e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos. Tinha bolo, tinha salgadinho, tinha risada, tinha vida. Seu Antônio olhava ao redor e não conseguia acreditar no quanto as coisas haviam mudado. Ele, que quase terminou seus dias sozinho num asilo, esquecido e abandonado, agora estava cercado de pessoas que realmente se importavam. Dona Irene virou mais do que amiga. Virou irmã. Eles cuidavam um do outro, brigavam por bobagem, faziam as pazes em 5 minutos. Ela ensinou ele a jogar buraco, e agora eles passavam as tardes jogando cartas, xingando quando perdiam, rindo quando ganhavam. Fernanda continuou sendo presença constante. Ela arrumou um namorado, um professor da escola onde trabalhava, e levou ele para conhecer seu Antônio. "Esse aqui é meu pai de coração", ela disse, apresentando. Seu Antônio sentiu os olhos marejarem. E Diego? Diego aprendeu a lição. Mudou. Tornou-se mais presente, mais humano. Levava os filhos para visitarem o avô, e seu Antônio finalmente teve a chance de ser o avô que sempre quis ser. Roberto e Marcelo seguiram suas vidas. Seu Antônio não guardava rancor, mas também não esperava mais nada deles. Havia feito as pazes com a situação. Algumas relações simplesmente não têm conserto. E tudo bem. Numa tarde de domingo, seu Antônio estava sentado na varanda, tomando café, olhando para o quintal. Dona Irene estava ao lado dele, lendo um livro. Fernanda havia acabado de sair, levando bolo para o namorado. Diego tinha ligado mais cedo, dizendo que passaria no fim de semana com as crianças. E naquele momento, seu Antônio sentiu algo raro, algo que poucos têm a sorte de sentir: paz completa. Ele havia perdido muito. A esposa, levada de forma misteriosa que nunca se explicou totalmente. A casa que construiu. O comércio que ergueu com as próprias mãos. 2 dos 3 filhos. Mas havia ganho algo que dinheiro nenhum compra: dignidade, respeito. E uma família que escolheu estar ao lado dele não por obrigação, mas por amor. A história de seu Antônio ensinou algo que muita gente esquece. Família não é só sangue. Família é presença, é cuidado, é estar lá quando o mundo desaba. E o destino, de formas que ninguém espera, sempre dá o troco. Não na hora que a gente quer, mas na hora certa. Seu Antônio não morreu naquele asilo frio e abandonado. Ele renasceu e viveu seus últimos anos da forma que sempre mereceu. Com dignidade, com amor e cercado de quem realmente importava. Histórias como essa nos lembram o quanto a vida pode surpreender. Nos mostram que nunca é tarde para recomeçar, para escolher quem fica ao nosso lado, para recuperar a dignidade que achávamos perdida. Seu Antônio não era herói. Era apenas um homem comum que, diante da injustiça, encontrou forças para se reerguer. E isso, por si só, já é extraordinário. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, deixe seu comentário. Conte o que você sentiu, o que você faria no lugar dele. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Porque histórias assim precisam ser contadas. E lembre-se, o destino sempre dá o troco. Sempre.